Abre o texto de Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Aleluia. Jó 9. Enquanto a igreja vai abrindo e colando no indivíduo que não tem Bíblia. Pastor, dou minha saudação a todos que estão pela internet participando desse culto. Estamos ao vivo, dia 7 de agosto de 2014, diretamente da sede aqui em São Paulo. Amém? Em nome de Jesus. Quem quiser nos pegar, dá tempo para você correr aqui ainda, ok? Um beijo aos meus irmãos que estão frequentando essa igreja hoje pela internet. Aqueles que também estão aqui em São Paulo. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos deixar Jesus falar, cenário. Jesus pode falar aqui, igreja? Com certeza. João 9. Aliás, João 9, me perdoem. Amém? Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que é assim. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. E quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. É o que, no seu furor, as transtorna. O que remove a terra do seu lugar. E suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai, e cela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. O que faz a ursa, e o Órion, e os 7 estrelas e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Amém? Quem quer nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus, cenáculo, pode estar sentado. Deus abençoe a todos. Eu quero em nome de Jesus falar aqui a você nessa noite sobre a personalidade, o caráter e a forma de Deus de se comunicar. Porque a Bíblia me deixa claro que a forma de Deus expressar a sua personalidade, o seu caráter, a sua vontade, não vem por intermédio de suposições, nem meios de adivinhação. Quando ele comunica vontade, personalidade, caráter, propósito, Deus só faz por intermédio de coisas concretas. Amados, a Bíblia não permite a suposição. A palavra de Deus não permite achismo. Eu dou uma ideia sobre uma superstição, diríamos assim, uma ciência supersticiosa. Acreditar e achar que Deus, ele é astrônomo, tá? Porque o que eu vou dizer para você aqui, não é só para aquele que é supersticioso, também para aquele que é intelectual, porque tem muito inteligente aí acreditando que, de acordo com como os astros se mostram no mapa da astrologia, pode-se definir, tá? Destino e comportamento humano. Tem gente que acha que certos fenômenos celestes estão sincronizados com circunstâncias e formações terrenas, mapa astral. Tem gente que acredita nisso. Um mapa celestial. E não é só o cara supersticioso, eu estou falando de suposição. Porque não deixa de ser um meio de adivinhação. Há uma formação chamada zodíaco. E que se entende que há uma lógica, uma ciência para prever acontecimentos e formações humanas. Com base, entendeu? Em um fenômeno natural. Mas eu vou perguntar, para quem acredita nesta coisa, se há uma forma concreta disso me provar eficácia, ele não vai poder me dizer isso. Já pela Bíblia Sagrada, o que mais tem são argumentos, afirmações, determinações concretas do que nós estamos vivendo agora, por exemplo. Você entra na carta apocalíptica, o que mais você vê ali
São palavras do Senhor Jesus direcionadas à raça, à humanidade, às diversidades, aos tempos que se formaram, de coisas que iam se suceder, que iam tomar lugar na sociedade, no indivíduo, que estão se cumprindo e estão acontecendo. Mas eu pergunto para o Evangelho do meu Senhor, mas isso foi uma adivinhação? Não, isso foi Deus falando por intermédio daquilo que Ele vai fazer ser evidenciado e ser concreto na tua vida. Porque eu não estou aqui para ficar pregando, eu acho, eu penso, ou baseando pregação em cima de suposição. Se nós chegarmos à teologia bíblica e perguntarmos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, se Deus ele adivinha, ela vai dizer para mim que não. Se Deus acha, vai dizer para mim que não. A palavra de Deus sempre vai determinar que Deus fará os seus desígnios, os seus propósitos, as suas obras, sempre por intermédio de uma determinação da qual todos possam sentir, ver, testificar e presenciar. Por mais que há uma parte na fé, que nós temos que crer, e ainda não podemos ver, porque há aprovações na fé, quando Deus determina que eu e você precisamos participar da vontade dEle, do propósito dEle, você pode ter certeza de uma coisa. Nem o diabo, nem força nenhuma nessa terra vai poder ocultar o que Deus quer revelar. Estão aí os elementos da sua criação para provar quem Ele é e do que Ele é capaz. E foi esse texto que eu li com você hoje aqui. Eu quero começar falando sobre o Evangelho, sobre doutrina de salvação, sobre a afirmação concreta que Deus revelou por intermédio do seu Filho, o que a Bíblia me fala sobre caráter, formação de indivíduo, o fator da personalidade, da formação da personalidade das pessoas que estão aqui. Elas correm, elas acontecem de acordo com a data, nascimento e local de cada um aqui, como mostra o mapa astral, o horóscopo. O Evangelho vai dizer para mim assim, não. Então eu dei um texto para você, João 9,7. João 9,7, você leu comigo agora. João 9,7. Tudo está sujeito à vontade de Deus. Jó pregou isso aí, com base na experiência da vida dele. Um texto que, segundo muitos, é até tido por ficção, por surreal, por ser tão verdadeiro, tão puro. Muitos duvidam da existência desse homem. Mas pela experiência pessoal dele, ele chegou numa conclusão. A soberania de Deus se estende sobre todas as gerações. E ele falou uma das coisas aqui. Quer falar de astrologia? Astros. Deus tem domínio disso. Mas não fala por intermédio disso. Não transmite sua personalidade por intermédio da localização exata de uma estrela. Ok? Porque isso aí já é magia, isso é feitiçaria. Condenada pela palavra. Mas Deus fala por intermédio da criação. E eu vou dizer uma coisa para você rápida aqui. Qual ciência que Deus aprova? Que os homens criaram. A ciência que estuda a genética. Vou ser bem claro a dizer a você. Que Deus é a favor que todo mundo chegue numa conclusão. Acerca da genética humana. Sabe qual? Que lá está a soberania de Deus. Ele faz a raça que Ele quer. Ele constrói o indivíduo, o ser humano que Ele quer. Porque se Ele disser, você vai ser macho, você vai ser macho. E não adianta cortar não. E ninguém vai conseguir modificar, reportar para uma outra instância, porque está determinado que pela genética humana, Deus comprova que Ele é o Criador, porque Ele não permite que o homem exerça soberania sobre isso. Está fechado. Vai perguntar para a ciência agora, se ela consegue gerar gay pela clonagem. Não, porque se trata de uma opção sexual, não de uma criação divina. Porque a produção humana, ela é só feita debaixo de uma realidade, macho e fêmea. Você pediu para nascer
Da cor que você é? Ter a cor do cabelo que você tem? Não. Porque Deus definiu que você ia ser feio desse jeito. Que nem eu. Se Ele quiser pegar uma pessoa negra e dar um olho azul para ela, Ele pode fazer. Daí vai chegar o cara e vai dizer, meu Deus do céu, como é que pode? Né? A junção desses dois fatores aí ter dado uma pessoa dessa cor com a cor desses olhos. Eu já vi. É raro, mas tem. Como se Ele quiser permitir que nasça ser humano, indivíduo defeituoso, Ele também vai permitir. Para dizer aos homens que eles não são nada. Para dizer aos homens que ciência nenhuma nesta vida poderá reverter o que Ele julgou. Você pensa que você é alguma coisa, mas você não é. Porque a tua genética diz isso. Deus é supremo sobre todas as coisas. E todas as coisas andam como Ele quer. Ou você aprende por bem, ou você aprende por porrada. Mas nesta hora a sociedade está numa briga constante por constituições e leis para acreditar que Deus vai aceitar que o homem defina o que ele quer ser. Vida não é um patrimônio público. Vida é uma atribuição de Deus emprestada ao homem. Uma condição divina que Deus emprestou para nós aqui. Eu cheguei nessa conclusão porque aceitei Jesus e Ele me ensinou. Que a minha vida foi emprestada, que essa vida foi emprestada a mim e eu devo cuidar muito bem como Ele me pede, você entendeu? Agora tem uns que sentam no banco da igreja e não chegam nessa conclusão. Tudo anda de acordo com a vontade dEle. Quem vai definir tua raça? Quem vai definir tua personalidade? Quem vai dizer o que você vai ser? Primeiramente vai ser Ele. Porque Ele tem poder para formar, modificar, deslocar, agir como Ele quer. Se Ele não faz, em respeito ao direito de escolha das pessoas. Mas se Ele quiser, ninguém pode batalhar contra Ele, como já disse Jó. Sob tendência. Texto de Romanos 6,6. Pastor Daniel, eu não vou ler não, tá, filho? Amém? Mas o que Paulo fala sobre tendência? Bem, fator da personalidade, o fator da tendência de um indivíduo, é isso aqui para o Evangelho, ó. O mal permanece no homem enquanto ele viver. Para a palavra de Deus, o que definiu a personalidade do homem não foi Deus pela criação, mas foi o pecado no homem. Se você entrar na Bíblia aí, você vai ver que Deus fez o homem diferente de toda a sua criação, porque fez conforme a sua semelhança e deu ao homem o que os bichos não têm, inteligência e livre-arbítrio. O homem pegou aquilo que Deus deu, achando que era uma autoridade que ele tinha, que poderia se igualar a Deus, para fazer uma opção errada. Fazendo a opção errada, ele morreu para Deus. O pecado entrou nele, e o pecado que estava nele gerou civilizações. Essa é a linha do entendimento bíblico. Todos que vieram de Adão são pecadores como eles. Então, para a palavra de Deus, o que define para a raça personalidade e tendência é o fato dela ser natureza, homem. Porque da onde ela nasceu, ela já está marcada com o mal enquanto ela viver. Não foram os astros se deslocando no céu que disseram, esse aqui vai ser desse jeito, esse aqui vai ser daquele outro. Segundo a palavra de Deus, todos são maus. Por mais que variem de níveis, todos nós temos tendências à maldade. Somos escravos da maldade. João 8,32 é esse texto que eu quero que você leia. Mas lê com gosto, filho. Entendeu? Lê com gosto. Vai, cenáculo. Pode ler. Amém?
mas libertará do quê? Meu Senhor diz, todo aquele que peca é escravo do pecado. E todos pecaram, disse Paulo, no evangelho que ele pregou segundo Jesus Cristo. Todos que nasceram de Adão são comprometidos e são escravos do pecado enquanto viverem. Essa é a razão que nos trouxe para Cristo. Saber que nós já temos de nascença, de ordem natural, uma formação psicológica, espiritual, uma tendência moral, que nos carrega para o mal. O Evangelho me diz, ninguém vai ser forte o suficiente para modificar isso. E efeito natural, sobrenatural nenhum também. Você pode ter nascido na melhor família, com a melhor classe social e econômica, ter as melhores formações estudantis que você possa adquirir nessa vida. Mas lá na frente, quando você se desenvolver num indivíduo que tenha propriedades de escolha, você vai lembrar talvez dessa pregação, se houver alguém aqui que não tem ainda, que eu duvido muito. A tua opção final vai ser a iniquidade. Você sempre vai se ver escravo da maldade. Sempre seremos vampiros atrás de sangue. Você entendeu? Atrás de uma vítima, de uma presa. Está marcado em nós pelo pecado de Adão. E o Evangelho do Senhor me diz, Deus também fala por intermédio do seu caráter, da sua vontade, da sua soberania, que o mal não tem solução. Se o homem quiser se livrar dele, ele é impotente. Mas quando o Evangelho começa a falar sobre salvação, formação e educação, o Evangelho, a Bíblia diz, só Jesus pode livrar o homem, modificá-lo, restaurá-lo de sua condição maldosa, pecaminosa, destrutiva. Se por um lado o Evangelho nos mostra que somos impotentes, marcados por natureza a sermos ser humanos da maldade, o Evangelho nos dá a solução. Jesus Cristo sendo crucificado como Filho de Deus, por intermédio de um sacrifício expiatório, para redimir, restaurar, reconciliar, mudar aquilo que está comprometido. E como já dizia o meu Senhor, eu vim para os pecadores que queiram se arrepender. Eu vim em busca daquilo que está perdido. Não vim para os bons, não vim para os sãos, vim para aqueles que queiram se arrepender. Jesus é o único que pode libertar o homem do mal que está na sua natureza. Tem segunda ordem, cenáculo. Se nós levarmos em consideração de data, local e hora que nós fomos marcados e formados, destinados, pelo Evangelho diz que foi quando o homem caiu. Que o pecado não só marcou um único homem, mas todos aqueles que nasceram depois dele. E Deus, por intermédio da sua glória, da sua soberania, vem pela história do homem, comprovando que a humanidade não é nada sem Jesus. Que os homens não são nada sem a salvação de Cristo. Que eles vão ficar se batendo entre uns e com os outros, para obter uma solução por si próprio, uma forma de salvação por intermédio de sua força própria. E a história nunca vai mudar. Muda de figura, que era o conceito dos maias, para nós mostrarmos que o mundo está sendo evoluído. Vamos trocar de cenário, porque eles chegaram numa conclusão, porque o homem nunca vai mudar por si mesmo. Você entendeu? Então o nosso caráter está formado na ação de um único homem. A nossa formação, a nossa tendência, a nossa personalidade, segundo a palavra de Deus, marcada pelo ato errado de um único homem. Se alguém disser que é injusto isso, pastor,
Um homem só definir o futuro de todos. Mas você vai chegar nessa conclusão. De que o que ele fez com Deus, você também está fazendo. E se Jesus não entrar na nossa vida, nós não temos nada de diferente de Adão. Nem a religião vai conseguir fazer. Está aí as religiões para comprovar o que eu estou falando aqui. Quantas besteiras e sujeiras não foram cometidas por intermédio dela? O que a religião fez por esse mundo? O que a evolução fez com esse mundo? O que ela providenciou de diferente das outras? O homem continua o mesmo na modernidade. Aquilo que era feito debaixo da ignorância, como eles falam, no submundo, eles continuam fazendo hoje com toda a modernidade, picando, pondo dentro de mala. O ser humano que Deus mandou ele amar e respeitar. Por causa de uma defesa de interesse próprio, ele é capaz de picar a mãe, o pai, a avó, a tia, abortar, jogar o filho na lata do lixo. Então essa é a questão. O que nós estamos assistindo dos homens hoje aqui, não veio de acordo, ou então foi produzido de uma ação momental, sobrenatural, celestial. Não, tudo isso é ocorrência de ações e decisões erradas diante de Deus. E nós estamos encerrados nessa maldição. E segundo a palavra de Deus, se nós não assumimos Jesus Cristo, nós estamos perdidos e encerrados debaixo dessa condenação. Porque se por si próprio, por si mesmo, nós não vamos conseguir sair da onde estamos agora. O Evangelho tenta buscar esse convencimento pelo bem do anunciamento. Mas se você não aceitar pelo bem do anunciamento, vai ser pelas vias da maldade, então. Porque a hora que Deus encolher as suas mãos e deixar com que você seja vítima da maldade, que você seja vítima dos homens, que você seja vítima daquilo que está nesse mundo, te garanto que no dia seguinte, se você estiver vivo, você vai estar clamando por justiça. E você vai estar se perguntando, como muitos se perguntam agora diante do caixão e da morte de um filho. Por que nós chegamos a esse ponto? Por que o mundo é isso hoje? Por que os homens chegaram a esse perfil, a essa realidade em que estamos agora? E a Bíblia diz, porque ele é uma produção. O mundo é uma produção de uma opção errada feita por um único homem só. Se nós quisermos modificar isso, se nós quisermos mudar isso, não vai sendo olhando astrologia nem mapa celestial, fazendo mapeamentos de genética, sabendo exatamente quem foram os nossos antepassados, buscando, investigando e procurando saber estas influências voluntariosas, se elas estão tendo domínio sobre as nossas realidades, definindo os nossos futuros, determinando as nossas circunstâncias, aquela coisa toda supersticiosa e também intelectual, porque muitos sabichão aí, cai nisso também, cor de roupa. Ano de 2014, o ano da prosperidade, eu queria saber por quê. 2014 está definido que será. Será por quê? Se nós nem vivemos ele ainda. Quem vai decidir o que você vai ser, mentalmente, espiritualmente, é você hoje aqui. Por intermédio de uma escolha que você fará hoje aqui nessa igreja. Só um pode mudar a tua vida, te salvar, te ajudar, te socorrer, te levantar, te libertar, te perdoar, te restaurar. Só um pode.
E este se encarnou, veio por intermédio da Virgem, para o propósito pelo qual os homens não podiam representar por si mesmo. Está decidido pela palavra de Deus. Quem tem capacidade hoje para modificar o que você é? Se você se entregar, pode haver uma mudança. Se você não se entregar a Jesus, já está definido o que vai ser. O que você vai pensar, o que você vai desejar, o que você vai buscar, as coisas que você vai ter vontade de fazer. As necessidades biológicas, as mais físicas. O Evangelho já diz, a opção sempre será a iniquidade se ele não tiver Cristo. Sempre será o mau caminho, a má escolha, sempre será o erro, sempre será a maldade. Eu não sei se você se convenceu, mas olha teus pais, teus avós, teus bisavós, ou então os teus colegas, teus amigos, teus conhecidos. Olha esse mundo, reflita. Ele conseguiu provar que ele pode ser independente da soberania de Deus? De maneira nenhuma. Não se esqueça, Deus comprova até a soberania naquilo que é maldade, até naquilo que está sendo destruído, porque se você quiser ser, Ele vai comprovar que Ele é mais forte do que você. Então toma cuidado para não travar uma guerra com Deus. Toma cuidado para não se encontrar amanhã, futuramente, numa batalha com Ele. Não meça forças com Ele, porque você não vai poder. A palavra final é dele. Essa palavra de Deus diz para mim que nós estamos prescritos pela ordem do pecado. E o único que pode modificar essa ordem, essa formação é Cristo. E eu sou crente nisso. A palavra de Deus também me orienta, meus amados, que o que indica as circunstâncias, acontecimentos dessa vida, o nosso presente, o que vai indicar o que vai acontecer hoje, amanhã, na nossa vida, não depende de astros, nem de potestades, nem de malignidades, nem de forças espirituais. Texto de Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 32. Que entra aquela questão. Filho, que mês que você nasceu? Mês de maio. Então você é gêmeo. Você é gêmeo. E você tem tendências a ser um pouco forte no seu caráter. Aí começa a asneira, a baboseira. Você quer ver um gênio que todo mundo tem, independentemente se é virgem ou é gêmeo? Mexe no dinheiro dele para você ver. Você vê se ele não fica bravo que nem o outro lá. Que mês que você nasceu? Este mês vai ser um mês para você de oportunidades. Mas tem um ponto aqui que está mostrando que você vai ficar muito nervoso. E começa a fazer descrições, anunciamentos, baseados em um fenômeno natural. E a Bíblia diz o seguinte, olha, isso é suposição. Deus, ele é mais racional do que sobrenatural. Ele não faz nada antes sem pensar. Quem concorda diz amém. Então o que o pensamento cristão diz para mim? O pensamento cristão diz para mim o seguinte, que nenhuma ordem espiritual, nenhuma natural, pode interferir nos acontecimentos da tua vida, tá? A não ser que Deus queira. Nenhuma ordem fora ele pode definir ou então modificar acontecimentos e preferências. Por quê? O homem é totalmente responsável pelo seu estado. Romanos 1, 18, 32. Lê só o versículo 18, pode ler. É facinho de entender. Todo homem é responsável pelo seu estado. Ou seja, ele tem liberdade de escolha. Se hoje
ele não está bem espiritualmente, materialmente, fisicamente, tendo já nascido nessa ordem, o culpado é ele. O culpado somos nós. Então do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos aqueles que retêm a vontade dele. Porque querem ser soberanos diante dele por acharem que têm uma liberdade de escolha acima de Deus ou então igual a dele. E o choque da realidade começa aí. Então Deus, para definir soberania, mostrar a sua glória, ele faz o quê? Com o homem? De que o efeito daquilo que ele decidiu venha sobre ele. E ele passa a ser responsável pelo que vai acontecer agora ou então no futuro da vida dele. Gálatas 6, versículo 7 ao versículo 8 diz que o homem é totalmente responsável, não só pelo seu estado moral e espiritual, mas também pela sua situação atual. Gálatas 6, verso 7 e verso 8, que é um texto que todo mundo aqui já leu e conhece. Lê bem alto. Porque da carne ele ceifa a corrupção e do espírito ele ceifa vida eterna. Tudo debaixo do quê? Da escolha que Deus deu a ele, ou o direito de escolha que Deus deu a ele. Todo homem é responsável pelo seu estado. Se ele está depravado, ele é responsável. Se ele está deteriorado, bandido, maligno, ele é responsável. Por quê? Nenhuma força extraterrestre, espiritual, colaborou no sentido de escolha, no sentido de exercer o poder de decisão. Somos nós. A Bíblia está dizendo, olha, você, Deus te deu o direito de você ser o que você quer ser, até que ele te julgue. Deus te deu o direito de você pôr na terra a semente que você quer. Mas para ele comprovar a sua glória, dele ninguém vai zombar. Se você plantar aquilo, você vai colher aquilo. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que você plantar, você vai colher. Virá de acordo com a tua escolha. O homem é responsável pela sua situação atual. Então, como todo mundo pode perceber, Deus ele é mais racional do que sobrenatural. Por quê? Antes dele fazer o sobrenatural, o poder dele ser manifesto, irmãos, ele pensa, ele avalia, ele enxerga as coisas como elas são. Uma coisa que muita gente não quer fazer. Astrologia está sendo vista ser praticada dentro da igreja evangélica. Porque as pessoas estão acreditando mais hoje no sobrenatural do que no conselho da fé. Elas estão acreditando mais de que as coisas vão mudar por um fenômeno, por uma coisa instantânea, né? Do nada, do que esta questão de nós voltarmos para nós mesmos, analisarmos e ver aonde nós erramos aqui. Então Deus vai continuar mostrando que Ele é soberano. E por meio da tua vida ele vai continuar falando. E quando eu digo você, eu me refiro a mim também. Vai continuar dando o pagamento de acordo com o que você trabalhou. E deixando que as circunstâncias e as situações venham sobre a tua vida, de preferência como você as escolheu. Então não adianta você chegar entrando aqui dizendo que isso é culpa do diabo, isso aí é um efeito de maldição hereditária, que isso é macumba, feitiçaria, essas coisas existem. Há um mundo espiritual complexo. A Bíblia prega sobre o diabo e as forças malignas, mas quando entra no assunto do que define circunstância, situação, momento, presente, você pode ter certeza de uma coisa, o culpado somos nós. Essa conta nós vamos ter que pagar. Eu quero ver gente aqui honesta para chegar
diante de Cristo, da cruz, onde está a salvação de Deus proposta para a humanidade, dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero me converter, quero assumir os meus erros, quero aceitar esta condição de mudança, porque refleti, porque pensei, porque vi, analisei e cheguei nessa conclusão. Sou um miserável, um pecador, um transgressor, mal orientado, não consigo fazer a escolha certa, não tenho consciência, tenho informação, mas não tenho consciência. Cheguei nessa conclusão, eu preciso saber o que plantar, para não colher desgraça, maldição, destruição mais. Eu quero, Senhor, que as circunstâncias mudem. Eu quero que os acontecimentos que estão vindo para mim possam ser definidos de maneira mais harmoniosa com as minhas necessidades e não da maneira como está vindo. Eu quero ver a minha sorte mudar. É o que eles estão pedindo. Então a Bíblia vai deixar que o pastor pegue, levante a mão na tua cabeça e declare sobre você uma mudança que não depende dele, filho, nem da igreja. Por isso que a igreja não dá conta de tanta sujeira e tanta canalice, porque ela não tem esse papel de mudar as pessoas, nem de representar pessoas. Tanto que eu prego pra caramba em cima do púlpito e tem gente que não se converteu na minha igreja. Eu não falo por todos, não falo por ninguém, falo por mim mesmo. E a palavra de Deus por si próprio, por si só. É uma questão de lógica, fácil de se resolver, quando se quer. O nosso desafio hoje aqui, admitir, é uma palavra pesada para você, mas é o caminho que Deus lhe deu, e me deu para nós nos salvarmos, e para Jesus colaborar, para que essas situações na tua vida pessoal também mudem. O fato de você se tornar responsável por tudo que está acontecendo na tua vida, você não cai na fé, você cresce. O fato de você sentir temor, culpa, na fé, não faz você regredir, faz você prosperar com Deus. Porque o Evangelho é reflexão, o Evangelho é admissão, o Evangelho é concordância, o Evangelho é trato, o Evangelho é mudança, é disciplina, é doutrina, para nós termos o privilégio de experimentarmos a salvação de Deus. Tanto que Jesus diz que a porta dele é estreita, o caminho dele é apertado, e muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Por quê? Porque não querem descer e se humilhar, e reconhecer e admitir as suas falhas, os seus erros, as suas origens, a sua história. Mas ficarem exatamente tratando Estado, ficarem tratando situações atuais como acontecimento de má sorte, de ordem espiritual, de intervenção extraterrestre. E não adianta, você vai entrar no Evangelho, se for pela Bíblia que você esclarecer a situação da tua vida, chegar numa resposta do porquê que está acontecendo tudo isso aí com você. A palavra de Deus vai chegar e vai dizer para você com as seguintes palavras: você é responsável, pesa para você, mas é a forma que Jesus deu para poder entrar na tua vida, o teu arrependimento, meu filho, o nosso arrependimento. Efésios 2:8 ao versículo 10 diz que o homem é responsável até pela sua mudança. O homem é responsável pelo seu estado, o homem é responsável pela sua situação atual, porque tudo está sendo definido de acordo com o que ele trabalhou, com o que ele escolheu, com aquilo que ele preferiu. O homem também é responsável pela sua mudança. A salvação veio por intermédio de um amor de Deus que explodiu por nós, dando seu Filho por nós na cruz do Calvário. Mas a fé, que é a condição que ele me deu para me salvar, diz o seguinte: Deus te amou, morreu por você, e você vai ter que obedecer o que ele quer que você mude. Pois a salvação é um dom de Deus, ela veio por intermédio da graça, mas também por intermédio da fé. E a fé me diz que é uma regra, é uma disciplina, na palavra que Jesus prega, que todos nós aqui vamos ter que nos apropriar.
Todos nós vamos ter que nos encaixar nisso. Quer dizer o seguinte, todos nós vamos ter que fazer investimento nisso. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer que Jesus me amou, morreu por mim na cruz e ficar só nisso. Há uma ordem, a salvação veio pela graça, mas também pela fé. Quer dizer o seguinte, a mudança, filho, vai depender de você. Porque tudo que Deus poderia ter feito por nós, Ele fez, morreu, se foi sacrificado, se doou para nos dar essa chance. Agora ficar pensando aí o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, se você vai, se você não vem, fica nesse encalço todo de ficar premeditando, namorando Jesus, você só acumula mais condenação para a tua vida. As coisas vão mudar, porque o Valdomiro olhou para mim. As coisas vão mudar, que nem eu vi na televisão esses dias, porque eu entrei no templo de Salomão. A sociedade gosta de religião, gosta de hipocrisia, gosta do que é místico, mas não quer pensar com Deus, não quer pensar com Jesus sobre a vida. Foi o que os discípulos reclamaram: Senhor, fala mais fácil com esse povo. O Senhor está pregando em parábolas, eles não estão entendendo nada do que o Senhor está falando. Daí Jesus olha para os discípulos e fala: não é que eles não estão entendendo, eles não querem entender, eles não querem pensar comigo, porque são pessoas que já definiram a sua opinião, já definiram a sua escolha, são donos de si mesmos, são fechados, são trancados, então vão morrer nas suas iniquidades. E acabaram de me impedir de que eu os cure. Entra lá para você ver o discurso de Jesus em defesa da palavra, de que ela não é enigmática, difícil de se entender. É o povo que não quer pensar com o pensamento de Cristo. Vamos deixar uma coisa clara aqui? Meio caminho Jesus andou por nós, morreu por nós, sacrificou por nós. E quando ele cumpriu tudo que era do dever dele, segundo a vontade de Deus, Ele passou a cruz para nós continuarmos o resto desse caminho. E tem gente aqui achando que as coisas vão mudar, entendeu? Por ordens e fatores sobrenaturais. Eu vou dizer uma coisa para você, meu filho. O sobrenatural de Deus não vem se não houver razão naquilo que está sendo feito aqui. E a razão para nós é deixar o Evangelho comandar. Mandar. E nós somos os voluntários dessa ação. Vamos deixar Jesus fazer essa mudança? Vamos deixar Jesus operar em nós? Vamos deixar com que Ele se cumpra em nós? Porque esse fator só vai acontecer se eu permitir. Da mesma forma como eu usei o poder da minha escolha para definir o estado espiritual em que vou viver, definir as circunstâncias da minha vida humana, eu também posso decidir se hoje, a partir de agora, eu vou mudar pela força de Jesus Cristo. Porque por outra você não vai conseguir. Não vai ser por essa mão. Vai ser por causa da tua decisão em Cristo. Do fator fé. Que alguma coisa vai acontecer hoje aqui nessa noite. Fique esperando que não vai acontecer nada. Mas põe a semente do Evangelho na tua vida para você ver se não acontece. Começa a orar, começa a buscar, começa a pedir, começa a clamar. Começa a buscar Jesus para você ver se algo não acontece na tua vida. Começa a tratar Jesus com mais dignidade, respeito, mais amor, preferência, prioridade, para você ver se as coisas não acontecem. Se eu tive competência para desgraçar com a minha vida por causa do pecado, se eu tive competência para me tornar uma coisa igual a Adão, ou até pior do que ele, o Evangelho me diz, você pode usar toda essa sua força para amar e servir a Cristo. E a fé, ela é um significado importantíssimo na nossa vida, sabe por quê, amados? Porque ela é um sim que Jesus espera de você. Texto de João, capítulo 4, versículo 36. Você vai ler bem alto esse texto aí. Pode ler já.
Isso, meu filho, vai. Lê bem alto, toda a igreja, vai. Amém? Evangelho de João 4,36, os irmãos leram? Amém. Leia agora também João 8,24, então, irmãos. Pode ler. A palavra de Deus agora está tratando aqui pela questão do futuro, do destino. É outra coisa que nos preocupa, né? E que muita gente se debruça a ficar buscando as alternativas, as suposições e o Evangelho a favor do que é concreto. O Evangelho definiu para você aqui nessa igreja hoje que você já nasceu formado para exercitar e executar uma função chamada pecado, e só Jesus pode te ajudar a interferir nisso. O Evangelho definiu que a nível de circunstância, tempo, eventos que você vai viver, todos eles andam de acordo com a tua responsabilidade espiritual, moral. E a nível de futuro, não é diferente. Segundo a palavra de Deus, tudo decorre segundo a crença do homem. Filho, o que você crê? Eu creio no Deus fulano de tal. Eu creio no santo tal. Eu sou formado da religião tal. Mas a Bíblia diz, mas só Jesus salva. Se eu for perguntar para o Evangelho, qual o futuro que o Senhor preparou para mim? O Evangelho vai dizer em Cristo. Vai me dar a seguinte resposta: esse futuro já está definido. E o conselho que o Evangelho lhe dá é que você forme um futuro com Deus, fundamentado na crença em Jesus. Porque aquele que crê nele tem a vida eterna, mas aquele que o nega já está condenado. Porque o futuro dos homens já está definido por Deus, conforme a sua crença de escolha. Qual é o santo que você gosta? É o santo que vai definir qual vai ser a obra final. O que vai suceder no final da sua vida. Ele tem condições de te impedir de ser julgado por Deus. Ele tem poderes de te livrar da condenação. Ele morreu por você. Ele deu a vida dele por você. Ele morreu pelos seus pecados. Essa religião, esse santo, esse Deus que você venera. Ele tem poder de remissão, de expiação, de eternidade, de salvação. Faça essa pergunta para ele. Se ele lhe responder que duvido, faça a tua escolha e tire tuas conclusões. Mas pergunta a palavra do meu Senhor. O futuro que Deus preparou para mim e me impôs para ser salvação só se desenvolve por intermédio da crença em Jesus. Vai, meu filho, abrindo teu coração, aceitando Ele e ouvindo o que Ele prega. Porque se você crer em tudo que Ele disser, confiar nele, a salvação que está nele vai passar para você. Aquilo que Ele preparou, Ele vai compartilhar com você. E lá no final, quando Deus vier julgar esta terra, Ele será o teu advogado à direita do Pai. Vai estar lá à direita de Deus para representar cada fiel. Eu quero ver a cigana ler isso na tua mão. Estou vendo um caminho na tua mão que te leva para a condenação, para a destruição. E o único que pode salvar por intermédio de uma crença verdadeira é Cristo. Aceite Ele agora. A tua mão está dizendo isso. Jamais. A mística não serve Cristo. As religiões não servem ao propósito da salvação de Deus. Todas elas terminam no mesmo buraco, na ilusão, na fantasia, na superstição, no pressuposto, na suposição. Todas elas ficam aqui em torno do gira-gira. Mas o Evangelho, ele é afirmativo.
objetivo. Deus preparou um futuro para a humanidade. E esse futuro está no fato de se crer em Jesus. No fato de obedecê-lo. Porque o futuro de Deus para a humanidade virá de acordo com a crença de cada um. Toma cuidado com a tua escolha. Com as tuas decisões. Como você está percebendo, nós estamos valorizando muito a liberdade aqui. Para definirmos exatamente aquilo que nós queremos ser, que nós queremos alcançar. Porque isso poderá nos salvar, como também nos condenar. É sério, não? Essa vida que Deus te emprestou. Porque Ele pode tirar ela a qualquer hora. Mesmo a tua família não querendo. Apocalipse 20:13 diz o Evangelho que o futuro definido para todos, de acordo com o juízo de Deus, vem também segundo as suas obras. Ninguém foi predestinado porque é do signo de Gêmeos, de Virgem, de Cabrito, de Jegue. Ninguém foi predestinado porque o ano que ele nasceu, a data em que ele nasceu, foi escolhida, selecionada porque os melhores homens e mais famosos também nasceram. Entendeu? Aquela coisa toda. Esse cara vai nascer com o pé direito. Entendeu? Vai com o galinho de arruda na orelha. Benze. Leva na igreja católica para dar banho de água benta. E o cara fica só em cima daquela coisa de respaldo supersticioso. Aquela coisa toda fantasiosa. Mas tem uma coisa importante na criança, né? Que eu estou falando de criança aqui. Você há de conver comigo e assumir que todas elas foram inocentadas por Jesus. E o Senhor definiu que o reino é delas. Porque todas, mesmo nascendo em ordem de natureza pecaminosa, todas são inocentes porque não tiveram oportunidade de escolha ainda. Quer dizer que o ser humano, mesmo ele nascendo já formado para o mal, se ele for interferido de nascença, e Jesus fizer uma obra na família dele, essa criança vai ter um futuro diferente que os pais tiveram. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele for mais velho não se desvie dele. Há como fazer uma interferência nisso. Por intermédio do conselho de Cristo, há como nós amenizarmos os impactos. Mas Apocalipse 20:13 diz o seguinte, que o homem, ele define o futuro com Deus baseado naquilo que ele opera na vida. Lê o texto, cenáculo. Qual é o destino segundo o Evangelho que a Bíblia está pregando aí? Segundo o juízo de Deus, baseado naquilo que você vive. Não interessa de quem eu sou pai, de quem eu sou filho, não interessa de qual família eu vim, não interessa a ordem minha social, a minha formação, como são valores culturais que as pessoas amam e se matam por isso. Se eu tenho dinheiro, se eu sou rico, etc, etc. Porque quando eu chegar diante de Deus, o destino que Ele vai definir para a minha vida virá de acordo com aquilo que eu vivi. É a base do juízo de Deus. Usar aquilo que eu vivi para dizer o que eu mereço. Os livros da minha vida vão ser abertos. Se eu pequei, se eu transgredi, a minha condenação está prometida. Se eu me redimi, me transformei e em Cristo me refugiei, o meu futuro vai ser com Cristo. Que assim como a palavra de Deus define o destino das pessoas, ela sempre virá de acordo com aquilo que elas vivem. Não só no que elas acreditam, como também naquilo que elas praticam. Se você quer futuro, se você procura um futuro melhor para a tua vida com Deus, filho, então assuma a tua responsabilidade hoje. Pega carona com Jesus agora, querido. E assuma esse evangelho no teu coração. E entenda, nós precisamos dele. Nós precisamos do que ele tem para nos dar. Essa é a questão. Tudo aquilo que envolve a nossa vida, seja para o agora ou para o amanhã, gira em torno dele. Em torno do que ele fez, do que ele realizou, do que ele concretizou por nós. É a chance que Deus está nos dando. E que tem muita gente desprezando isso aqui hoje.
acreditando e achando que você vai acordar amanhã e pôr a tua cara linda para fora da tua casa, porque você é um cara de sorte, filho. E os outros que morreram hoje não tinham sorte. Deus não guardou eles. O sol não nasceu para eles. Você é o cara. É meio estúpido pensar assim. Deixar que as coisas aconteçam. Deixar com que elas venham. Pela força do pensamento. Evitando pessimismo. Em pensar em coisas ruins. Só pensando em coisas boas. Você acha que isso dá efeito? Define o teu futuro, o teu agora. Aí é onde Deus mostra a soberania. Você quer aprender por meio da porrada? Você vai aprender, porque tem gente que infelizmente gosta de apanhar da vida. Então vai aprender apanhando então. Até amolecer. E chegar nessa admissão. Estou sofrendo porque vivo uma rebelião com Deus. Estou padecendo porque resisto o evangelho na minha vida. Estou padecendo porque sou autossuficiente. E a minha autossuficiência é do tamanho do meu orgulho. Acredito que as coisas vêm naturalmente, as oportunidades surgem na minha vida de maneira natural. Porque eu sou um cara ungido, abençoado, consagrado. Ih, rapaz, não é o evangelho. Não é com a meia do Valdomiro que você vai bater na porta e ela vai abrir. 2 Pedro 3,7. Um futuro definido para todos, de acordo com o juízo de Deus, não com a predestinação, tá? Segundo a palavra de Deus, é o último texto que eu vou ler aqui. Futuro definido, segundo o mundo em que nós vivemos. Lê o texto, cenáculo. Os céus e as terras que estão aí agora, segundo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, Pedro define, estão reservados para serem queimados e destruídos por Deus junto com os ímpios. A perspectiva é apocalíptica, quer dizer o seguinte: Deus vai julgar o mundo com destruição, e não vai sobrar mundo, nem céu, nem terra, nem ímpio. O Evangelho está fazendo assim, a seguinte pergunta: você quer ser destruído também? Fica no mundo dos ímpios. Porque se você ou eu tivermos um histórico com eles e uma conivência com eles, nós vamos ser destruídos com eles, porque Deus virá com destruição para cobrar deles todo esse evangelho que eles não quiseram viver. Daí eu pergunto, não, Evangelho, mas tem como mudar o mundo? Não. Tem como evitar a destruição desse mundo? Não, já está julgado. O mundo, o príncipe dele, que é o diabo, e todos os ímpios que querem continuar nele. Então, Evangelho, qual é a minha esperança? Aceitar a Jesus e entrar no reino que ele criou para todos aqueles que são crentes e são salvos. Entrar no mundo dele, aonde ele reina e é soberano. Isso pode começar hoje aqui. Mas você quer ficar do lado aonde estão os ímpios e o mundo que eles criaram, sendo como eles, pensando como eles, fazendo o que eles fazem, andando como eles andam? Fica à vontade, mas para você já não tem futuro mais, porque Deus vai te destruir. Isso é o que o Evangelho está dizendo. Daí pergunta assim, pastor, isso daí é ficção? Não, não é não. Faz o levantamento. Faz o levantamento, depois que Jesus subiu em ressurreição, que ele profetizou, faz o levantamento dos mortos e das mortes que já tiveram já. Por ordem apocalíptica, por determinação da consumação, da minimização dos dias que Deus determinou pelo poder do Evangelho. O homem não vai subir, o homem vai descer, segundo o Evangelho. Quanto mais ele resistir, mais ele desce. Quanto mais ele for orgulhoso, mais ele desce. Quanto mais esse mundo renunciar a Cristo, mais ele se dirige para uma destruição com Deus. Eu quero o meu futuro com Deus, pastor. Então o Evangelho te diz, sai do mundo
e sai dos ímpios. Assume Cristo e o Evangelho. Para a partir de hoje, por intermédio da vida que Deus te emprestou, você poder ser educado e instruído pelo Evangelho para não entrar mais nessa vida autônoma e independente que você quis construir vida. Você só construiu desgraça. É um convite que Jesus está te fazendo hoje aqui. Deus, por intermédio da sua inteligência, vontade, caráter, personalidade, Ele fala assim, por intermédio do seu Evangelho, definindo que o homem vai ser tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele escolhe, seja para o bem ou seja para o mal, sem astros, sem potestade, sem sorte, sem demônios, sem influências paralelas, porque Deus deu ao homem a liberdade de escolher esses dois fundamentos que estão aqui sendo impostos por essa pregação: o pensamento do homem e o Evangelho, a autonomia humana e o poder de Cristo. Escolha um deles, usufrua, porque vai ser debaixo dessa escolha que você vai definir a tua formação, o teu hoje, o teu futuro. Então você não sentou aqui nessa igreja para pegar uma bandejinha, voltar para casa, dizendo que você recebeu a bênção porque Deus é teu serviçal. Você entrou aqui nessa igreja como eu, porque alguém morreu por esta causa e se doou por esta causa, de oportunidade. Mas nesta oportunidade o homem tem que semear, nesta oportunidade o homem tem que trabalhar, nesta oportunidade o homem tem que obedecer. Porque Jesus não pode ser visto como um mero pensamento, ele tem que ser visto como aquele que é Senhor da salvação, que tem autoridade para condenar como também para salvar, e que ninguém vai escapar dele. Então não adianta fazer beicinho com Deus, que você vai comovê-lo a te dar uma bênção hoje aqui. Faz beicinho, faz chantagem, canalha. Fica, Deus não me ama, Deus não olha para mim, né? Faz chantagem. Melhor coisa que eu devia dizer a você: vai lá na tua casa hoje, pega teu pai pela gravata, pega a tua mãe pela gravata também, que pode ser que ela já comprou uma. Arranca delas confissão e cobra deles, filho. Deus não tem nada a ver com barraco, não. Deus não te colocou nessa, não, lindão. Quem colocou foi papai, mamãe. Papai transando pra cá, mamãe transando pra lá. Entendeu? Woodstock, baseado, libertinagem, tudo lindo e maravilhoso. Agora que está todo mundo ferrado aí, o culpado é Deus. Pergunta para o John Lennon, o que matou ele? Vai lá perguntar para os criadores do movimento liberalista. O que deu na cabeça deles? A ideia veio da onde? Criaram uma geração liberta de Deus, dona de si próprio. Vamos ver as consequências aí. O que você não vai cobrar? Os criadores da ideia. Teu filho está drogado? Está viciado? Foi o diabo que colocou ele. Não foi o diabo que deu crack para ele fumar. É a sociedade em si que atrai e chama essas coisas, você entendeu? É a má política, é a má formação familiar, é a transgressão daqui, transgressão de lá, iniquidade daqui, iniquidade de lá. E não adianta chorar pelos mortos. Chegar por defunto aqui diante de Deus e requerer de Deus o porquê que ele não estava lá. Porque é desonesto e covarde da tua parte. Porque quem escolheu ele para casar foi você. Quem escolheu ela para casar foi você. Então agora não adianta você chegar e dizer que Deus aceita ou concorda com o fórum
aonde se possa divorciar e se separar, que todo mundo tem o direito de ser feliz. A vida não é para ser usufruída como os homens querem. Teu casamento não deu certo? Você não foi feliz na tua vida? Tá certo. Agora você quer fugir para se esquivar da responsabilidade. Entrando agora no evangelho para querer encobrir mais a tua transgressão. Usando as igrejas evangélicas corrompidas para querer mascarar ainda mais o safado, o transgressor que você é. Que eu fui. Mas eu estou aqui. Por que você não vem? Por que você não vem para Jesus hoje como eu vim? Por que você não prega essa palavra para a tua família lá? Por que você não abre a tua boca lá na tua casa? Para você ver o que eles vão te dizer. Qual vai ser a reação deles? Daí você vai ter uma noção em que mundo estamos. Eles sabem defender a canalice deles. Mas o evangelho não. Vai fazer beicinho? Vai chorar? Quer comover Deus agora? Hã? Ou vai esperar pelo anjo? Vai esperar pelo anjo. Pela bandeja. Pela chave de ouro que abre porta onde não tem. Jesus não vai ser teu otário. Porque Ele vai aguardar teus joelhos se dobrarem diante dEle. E assumir cada parte desse evangelho. Que quer sim a supremacia, o comando da sua vida. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.